Olá, amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque ele é em comemoração ao mês do orgulho LGBT. Antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e ativar as notificações porque é muito importante. Outra coisa também que é muito importante é você me seguir nas redes sociais, porque eu tô sempre fazendo alguma interação por lá. Bom, pessoal, de começo de conversa, eu peço desculpas pela qualidade do vídeo. Eu sei que nesse vídeo e a partir de alguns próximos, a qualidade não vai ser muito boa, mas eu tô com um pequeno, talvez grande problema com a minha câmera celular, né? E as minhas duas câmeras digital que eu tinha, elas eram bem simplesinhas, mas funcionava e a qualidade eram boas. Simplesmente parou de funcionar e o celular também não tá ajudando. Então, eu estou gravando aqui pelo webcam do notebook, então sinto muitíssimo se a qualidade desse vídeo, que é tão importante para mim, que me deixou tão animada para escrever, não esteja tão grande ou tão superior assim como dos outros vídeos. Não que nos outros vídeos a qualidade fosse 100%, mas ainda assim eu sei que a qualidade não está muito boa, então eu peço desculpas que é por causa disso. O mês todo de junho é em comemoração ao mês do orgulho LGBTQIA+. Mas você sabe o motivo dessa comemoração ser especificamente no mês de junho? Tudo começou em 1960. Nessa época ainda havia muitos poucos estabelecimentos e locais que aceitavam a comunidade ou pessoas da comunidade LGBTs. Mas um deles, em Nova York, era o bar Stonewall Inn, no bairro de Greenwich Village. Esse bar era conhecido por reunir toda a comunidade que naquela época era marginalizada, gays, lésbicas, trans, drag queens e outros. Naquela época, estava propícia para tratar de assuntos delicados, uma vez que 1960 foi marcado pelo movimento dos direitos humanos. 9 anos mais tarde, cansados de tanta injustiça, a comunidade LGBTQIA+, que se reunia em Stonewall Inn, se revoltou durante dias e chegaram a enfrentar a polícia. Que a polícia acabava fazendo batidas frequentes no bar, agindo contra os frequentadores, tendo muita violência e muita opressão. Tudo o que estava acontecendo em Stonewall Inn foi impossível de ser ignorado, porque jornais como The New York Times e o New York Post, um dos maiores jornais naquela época, e pelo menos o The New York Times eu conheço até hoje, sendo como um dos grandes jornais da atualidade, cobriram os acontecimentos. E o que começou como uma revolta contra a opressão policial se transformou em uma luta da comunidade LGBTQIA+, de uma forma mais ampla, e ninguém mais ia se esconder. Em 1970, um ano depois da revolta de Stonewall Inn, iniciaram-se as primeiras paradas LGBTQIA+, lembrando que era nos Estados Unidos. Em celebração ao evento, a data exata da comemoração é 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT. Em 1970, ocorreram manifestações nas cidades de Los Angeles e Chicago, além de Nova York. Em 1971, foi a vez das cidades de Boston, Dallas, Milwaukee, Londres, Paris, Berlim Ocidental e Estocolmo. E desde então, a cada ano, mais cidades se unem e se organizam para lutarem pelos direitos dos LGBTs QIA+.
Porém, mesmo essa história tendo acontecido lá na década de final de 60, começo de 70, e que muitos começaram a se assumir cada vez mais e mais para a sociedade, eles ainda tiveram muita luta pela frente e ainda tem muita luta nos dias de hoje. Principalmente suas lutas para terem representações nas mídias de comunicação, como séries, filmes, livros e etc. Traduzindo como hoje em dia é conhecido a famosa cultura pop. Eles precisam ainda de muita luta, infelizmente, para terem mais e mais espaço nesse meio. Levaram anos para eles serem representados e, infelizmente, nas poucas vezes ainda que a comunidade é representada, ela é cheia de estereótipos. E no lugar de deixar eles inclusos, de certa forma, acabavam excluindo mais ainda eles, porque, querendo ou não, muitos servem, infelizmente, como chacota. Ou até mesmo os excluem, simplesmente porque muitas das formas como eles são retratados é muito por questão de fetichismo e não a realidade da qual eles realmente são inseridos, da qual a realidade que eles vivem. E vemos muito desse fetiche, infelizmente, em filmes retratando protagonistas lésbicas. Um grande exemplo disso é, infelizmente, o filme Azul é a Cor Mais Quente. E essa é a pequena ponta do iceberg. Se já é complicado em um mundo pop no geral, em um mundo de filmes no geral, de romance no geral, imagina quando levamos esses assuntos para um mundo que, infelizmente, é tipicamente masculino, hétero e cis. Como são as HQs e os assuntos nerds. E é nesses assuntos que nós vemos e notamos o quanto ainda é necessário a luta para mais espaço dos LGBTQIA+, nesse mundo. A mundialmente conhecida franquia Star Wars, Guerra nas Estrelas, passou e passa até hoje por um longo caminho de reestruturação para sua representação de personagens, fincando cada vez mais personagens dentro da comunidade LGBTQIA+, ou no caso até mesmo criando personagens específicos para essa comunidade. Estamos falando de introduções iniciais na época ainda lá de 2004. E se a gente for parar para analisar de verdade, a gente nota mudanças mais bruscas, infelizmente, apenas de 10 anos para cá, e olha lá ainda. Essa diferença de anos e também o fato de incomodar, conseguimos notar quando vemos comentários preconceituosos quando alguém diz para a Marvel ou a DC parar de transformar heróis em gays. Ao meu ver, a questão e incômodo maior dessas pessoas, ou melhor, desses comentários, é não conseguir ver um homem que luta e que são fortes se envolvendo com outro homem. Porém, infelizmente, se fossem duas mulheres, eles ficariam até empolgados, entrando mais uma vez no assunto do fetiche, que eu já disse um pouquinho anteriormente. E não que isso seja um problema, porque fetiche é um grande problema, porque, como eu já falei antes, nunca retrata o verdadeiro relacionamento homoafetivo. E na minha humilde opinião, esse pensamento anterior, por hipocrisia. Mas mesmo aos poucos, mesmo ao famoso tranco e barranco, quem é do interior conhece essa expressão que o carro tá dando tranco assim, tá no barranco, mas tá indo. A comunidade LGBTQIA+, está sim conquistando cada vez mais seu espaço. E não importa o quanto muitos dizem que isso não passa de lacração. Eles estão chegando e estão chegando para ficar. E um dos exemplos que eu amo informar e amo dar é as minhas duas séries de super-heróis favoritas, que é Smallville e Supergirl. Eu sei que muitos não gostam e não tem problema, mas
é porque eu sou apaixonada por Smallville, pela Super Family, no caso, né? Principalmente um dos meus heróis favoritos é o Superman. E a Supergirl também é uma das minhas heroínas favoritas. Então, ver a série e acompanhar a série dos dois é muito interessante, porque lá no começo, lá em Smallville, eu não me lembro de nenhuma personagem ou nenhum personagem assumidamente da comunidade LGBTQIA+. Se você se lembra de de algum personagem que era gay, lésbica, trans ou alguma coisa assim, deixa nos comentários, porque eu realmente não lembro e eu cheguei a fazer a pesquisa e eu não consegui encontrar. Tem aquela louca lá das primeiras temporadas que ela se transformava em outra pessoa, que ela queria se transformar na Lana, que eu não sabia se ela era obcecada pela Lana ou se ela era lésbica, porque. Mas enfim, de qualquer forma, ela era obcecada e ela eu não conto, porque o caso dela era um pouquinho pior, porque ela queria se transformar na Lana. Mas tirando isso, eu não consigo lembrar de nenhum outro personagem. Se vocês conseguem lembrar, deixe nos comentários. A diferença, no entanto, é de Supergirl, que estreou aí recentemente, entre aspas, né? Que já tá na sua quinta temporada. Eu sei que a última temporada, pelo que o pessoal tá comentando, não tá sendo boa. Eu, infelizmente, tô acompanhando na quarta temporada. Eu finalizei a quarta temporada e ainda não comecei a quinta. Mas, pelo que eu vi da história, já tem muita diferença, porque a Alex, que é a irmã da Supergirl, que é a irmã da Kara, a irmã adotiva, ela é lésbica e ela teve alguns relacionamentos, inclusive um duradouro, e a forma como o relacionamento dela aconteceu, eu particularmente achei natural e achei ótimo do jeitinho que aconteceu. E a segunda personagem que eu quero aqui já deixar claro é a personagem da Nia Nal, que ela é a sonhadora, a Dreamer, que ela é uma mulher trans. E se você vê a história da Nia, é muito incrível e é o que realmente as mulheres trans tentam mostrar para o mundo, que elas são mulheres, elas se identificaram como mulheres. Então isso é muito interessante de se analisar. Se analisar não, né? De se ver e ver essa evolução. A quinta temporada pode não estar tão assim como o pessoal tá falando, pode não estar tanto assim. Porém, a gente não pode deixar de mostrar as qualidades das temporadas anteriores e também dos personagens. Às vezes a gente queria um arco melhor, um envolvimento melhor? Sim. E isso daí a gente, sim, que é o que a gente pode discutir. Inclusive, a atriz que interpreta a Nia Nal, ela é uma mulher trans e ela é a Nicole Mines, que inclusive a história de vida da Nicole é incrível. Só aí acho que já daria para ter um vídeo à parte. E finalizando essa pequena introdução, e é por toda essa trajetória que eu trago para vocês a primeira entrevista do canal. Ai, gente, eu estou muito empolgada. Mas quando essa pessoa veio com essa ideia incrível de eu fazer um vídeo comentando sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, já me veio logo na mente de fazer uma entrevista com ele, e ele gentilmente acertou. Apresento a vocês meu amigo Isaías Olive, conhecido como Cutizinho. A partir de agora é a nossa conversa na entrevista. Bom, pessoal, como eu tinha falado há um pouquinho mais cedo, entre aspas, né, anteriormente, eu vou fazer essa entrevista com o meu amigo Isa Olive. Oi, Isa! Oi, Quer falar um pouquinho sobre você, o seu nome, ou suas redes sociais? assim, o meu nome é Isaías Olive. É o Olive, ainda não decidi, é só uma abreviação do Oliveira. E aí, as minhas redes sociais são Heroísmo e Arte. O nome já diz na tradução Heroísmo é Arte. E é isso. A gente tá aqui para conversar um pouco sobre a questão LGBT. Vamos então começar com as perguntas. E como eu vou utilizar o meu celular aqui, então vamos lá. Primeira pergunta.
Como você se sente vendo essa evolução da comunidade LGBT em meios de filmes, livros, séries e de uma forma pop ou geek em geral? Assim, felicidade, né? Não tem outra palavra, por mais que temos que caminhar ainda muito mais, é muito gratificante a gente poder acompanhar todas essas mudanças, principalmente que é basicamente na minha geração, porque quando a gente olha para a década de 90 não tinha tanta representatividade, está vindo agora. E assim, outras gerações, as mais novas, vão poder acompanhar isso. E é lindo, porque outras gerações não tiveram quem se espelhar. E agora a gente tem narrativas que falam como quer se assumir, como quer se descobrir, como quer ter seu primeiro parceiro. Isso é uma coisa linda, né? Com certeza, com certeza. Você falou da sua geração, apesar da gente ter 6 anos, 5 anos de diferença, né? Eu já Uhum. vejo uma grande diferença, porque quando eu era mais nova, né, há 10 anos atrás, e o que acontece agora, ou até mesmo quando eu tinha 19 anos e o que eu vejo agora. Tem uma grande diferença. Você lembra se na sua escola tinha muitos gays, assim? Sim, tinha, Assim, e eu era amiga muitos. de quase todos. Sim, É tinha. o fardo da mulher. Imagina. Inclusive, tinha não, tem, porque, né, ele ainda tá vivo, mas eu não me lembro, gente, eu sou péssima com nome, mas eu não me lembro o A nome. gente é amigo, eu sei disso. Exato, mas falando pro pessoal no geral, que eu Ah, sou péssima com nome. O do Isa eu só lembro porque é Isa, sim. e a gente é amigo há algum tempo também, né, Isa? E assim, é até engraçado porque tem um que ele não tinha muitos amigos e tudo mais, mas ele, tipo, parece que eu surgi como uma pessoa da luz, assim, porque ele era fã da Britney e eu também era fã da Britney. E na época só nós dois éramos fãs da Britney. Então a gente ficava conversando e parecia que ele só tinha eu para conversar, sabe? Então era bem interessante. Inclusive, também foi na minha escola. Eu não sei o que a pessoa se assumiu hoje em dia, se ela ou ele virou trans ou se ele continua sendo somente. É, porque ele gosta. Porque ele, na verdade, ele era gay e ele gostava de se vestir de mulher, de colocar vestidos e tudo mais. Só que hoje em dia eu perdi o contato com ele. Então eu não sei como que está ainda. Não sei se ele prefere usar termos femininos, masculinos ou até mesmo neutro, né? Porque na época de quando eu conhecia ele, pelo menos, ele preferia ser chamado no masculino, mas ele utilizava roupas femininas, então eu não sei se ele se assumiu trans porque faz muito tempo. Sim, hoje em dia a gente tem muitas formas de se assumir saindo do homem cis. E acaba sendo muito bonito, né? Porque é abrangente, gênero é uma coisa fluida, não tem mais Sim, aquela caixinha que as pessoas têm que se encaixar. sim, exatamente. A próxima pergunta, Isa. Como você se sente ou se sentiu a primeira vez que notou que esse mundo é um mundo tipicamente masculino? Como que você se sentiu nesse meio, assim? Cara, triste, né? Eu tô indo pelas emoções bem simples, mas é porque, tipo, não sei você, mas eu não tive um momento de virar geek. Eu sempre fui, porque eu sempre gostei muito de super-heróis e tal. Então foi a percepção que foi me acompanhando. Em algum momento da vida, eu percebi que sendo gay e negro, a comunidade tratava diferente das outras pessoas, as narrativas, os personagens. Então, chegou o momento de ter um choque com essa comunidade. Eu não sei se eu já cheguei a te falar, mas eu fiquei um ano sem ler revista em quadrinhos por conta disso, porque a comunidade era muito tóxica e sempre que eu lia, eu via comentários e, tipo, acabava comigo. Sim, Meio que me afastou. sim, eu acho que, na verdade, eu não me afastei, ó, aquelas, né, se respondendo assim. Mas, como você falou que não sabia como eu sempre fui taxada como nerd. Tipo assim, na escola e eu não gostava. Até hoje, na verdade, muito recentemente que eu fui assumir, recentemente que eu falo foi esse ano, que eu fui me assumir como nerd.
Porque na escola todo mundo falava assim, ai, Amanda é nerd, ai, Amanda é CDF. Eu falava assim, não sou. Tipo, eu brigava com a pessoa porque eu falava que não era. Mas eu gostava de todas essas coisas. A gente já conversou muito, eu gostava de estudar também, não era somente HQs, filmes e séries, mas eu gostava de estudar também. Então eu nunca me auto-assumi. E principalmente, eu nunca fui muito de ter tanto contato com fãs. Pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu tive um contato com fãs foi com Crepúsculo. Mudando totalmente de assunto Ai, aqui. que fofo. Mas, tipo, porque tirando aquele meu amigo que eu comentei que ele era. que ele é. Que ele é gay e que tudo. É conhecido hoje em dia, né? Porque na época que ele era meu amigo e que era meu conhecido como gay, então, tipo, era só ele. Então eu não via como, nossa, fãs. Harry Potter também, tipo, eram uma ou duas amigas minhas que curtia. Então, tipo assim, a gente não era, nossa, aquele monte de pessoas. Não tinha essa coisa de fandom. Exato, não tinha. Então, eu nunca tive esse contato maior. Então, eu não me afastei por causa disso. Oi? Pontuando, quero pontuar algo sem te interromper. Não, pode falar. Já terminei já. É porque eu acho que antigamente não tinha muito essa coisa de fandom, de união que veio com a internet. Antigamente eram coisas bem isoladas, você podia consumir, porque antes era muito mais fácil você ter o objeto físico, você conseguia livros mais baratos, HQs, o preço subiu absurdamente. Sim. Então acho que quando veio essa era da internet, que trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe muito essa união e, tipo, e de mostrar como esse fandom é feito, sabe? Porque esses apelidos, nerd, geeks, eram atrelados a coisas pejorativas. E eu lembro também que na minha infância ninguém gostava de ser nerd. Tipo, eu não gostava de estudar porque eu não queria ser nerd. Porque se eu fosse nerd, tipo, as pessoas já iriam me zoar. Tipo, já me zoavam, gay, negro e nerd. Puta que pariu, quem quer ser? Então, tipo, é horrível. É horrível pra gente. Sim, sim, verdade. Então é muito por causa disso. E querendo ou não, quando o Crepúsculo surgiu, ele foi pegar fama mesmo. Só um minutinho mesmo, deixa eu silenciar aqui. Não tem Pronto. problema. Quando o Crepúsculo surgiu, que eu tive esse contato, não tem nada a ver com o tema, mas a gente tá falando de fandom. Foi em 2010. Foi na época que o Twitter surgiu, foi na época que explodiu as questões de fanfics, que eu não sabia que o que eu escrevia lá em 2006 eram fanfics. Para mim, eu falavam que eram histórias. Eu falava assim, eu escrevo historinhas de atores que existem, historinhas de personagens que existem, não tinha o termo fanfic. Então, foi por causa disso que eu entrei, entendeu? E foi bem nessa época mesmo, porque antes não tinha. E eu fiquei muito revoltada quando eu descobri que a DC e a Marvel têm uma pequena treta. Tipo assim, que os fãs brigam. Eu fiquei muito revoltada. Você não tem ideia de como que eu fiquei Cara, sim. irritada com isso, porque eu não sabia. Para começo de conversa, que eu não sabia que a Marvel e a DC eram empresas diferentes. Pra mim é tudo uma só. Sim. Hoje em dia é inegável, tipo, não admitir que quando você era criança é porque a fórmula era a mesma. Tipo, você olha pra Liga da Justiça, você olha pra X-Men Evolution, tipo, não tinha uma separação muito grande. Então, assim, dava pra confundir, todo mundo confundia. Sim, tanto é que, tipo, era certinho. Era de manhã, passava Super Amigos. Mais ou menos entre o almoço passava X-Men. Antes, não, um Pera, pouquinho antes eu não passava peguei Super Super Show. Amigos. Hã? Eu não peguei Super Amigos. Não pegou a melhor época, Isa. Eu tinha medo do Liga da Justiça. Mas aí era. No horário, tipo assim, no horário do almoço era Super Choque, passava o almoço, era X-Men, e entre o almoço e eu ir pra escola era Liga da Justiça. Então, tipo assim, era tudo o bem bolado, sabe? Então, eu fiquei meio um pouquinho chocada com essas duas coisas.
E pra gente é muito bom, porque a gente cresceu, a gente não tinha essa divisão do eu prefiro isso porque usar disso ou daquilo. A gente cresceu vendo os dois, e tipo, as duas Sim, empresas têm muita coisa boa pra mostrar e trazer conscientização, reflexão, a gente aproveitou. E hoje em dia é maravilhoso, porque como adultos nós podemos ter uma análise das duas a partir, tipo, sem um favoritismo, sabe? sim, Tudo bem ter favoritismo, não tem sim, nada de errado. Mas essa rivalidade que vem acaba sendo uma rivalidade muito tóxica, porque às vezes acaba silenciando uma pessoa que começa a falar da DC, porque, tipo, é ruim, eu não gosto dela. Mas e todo o discurso que a pessoa tem, e toda a análise que ela fez? sim. Tipo, E outra também, normal gostar dos dois ao mesmo tempo. Tipo, eu, tipo, você, um exemplo. Às vezes a gente conversando, fala assim, tô lendo alguma HQ da Marvel, eu tô lendo alguma HQ da DC. E aí essa briga eu meio que fico no meio de tudo, sabe? Porque eu nunca sei que lado pender. é porque não tem muito um lado pra gente, né? Porque a Não, gente come de lá e cá. sim. Ô, Isa, você já sofreu algum tipo de preconceito dentro da comunidade geek? Nossa, muitos, muitos. Tantos que eu nem lembro. Eu já sofri um pessoalmente, que eu vou pontuar porque eu acho que é melhor. Porque Uhum. uma vez eu tava na escola e aí surgiu o assunto de super-heróis, estava na onda dos filmes da Marvel. E aí quando eu falei que eu era fã, veio um outro menino pedindo a carteirinha nerd, sabe? Falando o que que eu consumia e tal. E aí quando eu falei que eu lia HQ, ele meio que ficou tipo, eu não leio. Eu achei meio idiota, porque eu não precisava chegar ao ponto. Naquela Sim. época eu também fui um idiota de ir respondendo as perguntas. Aham. Isso acontece demais, principalmente quando alguém entra no meu perfil e vê, tipo, que eu sou LGBT, que eu apoio as causas e tal. Aham. Normalmente associam o meu discurso, que de certa forma me faz parecer da meu título de análise sobre a obra é sobre as minhas identidades, e, tipo, e nem Uhum. sempre, às vezes, é justamente sobre as informações que aquela obra me passou. Sim. E acaba tipo, sendo muito ruim, né? Porque parece que o nosso discurso vem de uma parte nossa, quando na verdade nós temos várias, várias vivências, além de ser Sim. LGBT, negro, homem, pobre, só minoria. Verdade. Mas de certa forma, várias vivências que a gente vive, né? Sim. E aí, nossa, olha, é o que eu costumo dizer. Só muda, só muda o endereço, porque às vezes até o nome é igual. Porque a gente que é mulher, e eu principalmente que gosto de rock, que gosto de cultura, parece tipo assim, nossa, você tá gostando disso? Ai, qual que é o nome do bisavô de fulano de tal, da empregada de ciclano de tal? Eu falo assim, velho, tipo, como assim? Não faz sentido. E quando você comentou isso, eu lembrei muito das situações. Ou uma amiga minha que gosta de futebol. Nossa senhora, eu tinha dó Ah, dela. Porque era pior, sabe? Eu falava assim, velho, a gente só quer curtir, gostar e precisa ter uma carteirinha pra saber o tipo sanguíneo, até mesmo porque se você sabe o tipo sanguíneo do teu ídolo, você é um pouquinho assim. psicopata. E assim, e quando a gente para pra ver a linha temporal, são 80 anos das duas editoras, basicamente. Se eu não me engano, o Sim, Superman é o mais velho, né? Com 90. Não sei, mas é nessa faixa etária. E a gente vê que não dá pra gente ser uma Wikipédia. São muitas que a gente consome, nem todas a gente vai gostar, outras a gente vai amar. sim, Mas essa carga de você ter que lembrar de tudo é uma carga que vem da mulher, quando é uma mulher trans, uma mulher cis, quando são homens gays. sim, Tipo, como a gente vai saber 80 anos de história? Às vezes tem histórias que a gente não leu, que a gente não tem que ler tudo que a editora produz só para provar que a gente é fã. A gente tem que ter nossos critérios de não gostar de certas obras, de escolher sim. outras. Uhum. Eu fiz essa cara porque a Catarina acabou de subir em cima da cama e eu fiquei com medo dela derrubar o notebook. Sabe que. Ai, meu Deus do céu. Ela quer. Ela tá passando a cara assim, ó, e vai empurrar o notebook e vai cair tudo no chão. As histórias que eu ouço da Catarina, eu É, tô com medo. são vendo ao vivo. O pessoal vendo aí não tão ao vivo. Isa, o que falta para você em conteúdos como séries, filmes sobre a comunidade? Eu acho que falta avançar. Avançar que eu digo nas narrativas, porque a gente tem muito uma narrativa sobre se assumir. Então você consegue contar histórias sobre trans se assumindo, bissexuais se assumindo, gays se assumindo. Você tem Love Simon.
você tem minha melhor versão de você. E aí todas essas histórias normalmente refletem só o gay se assumindo. Tipo, histórias de amor depois de traição, luto, a gente muito disso. E acaba sendo muito triste, porque foi aquilo que eu falei antes, de várias vivências e várias identidades. Então é importante pontuar que tipo, nós temos várias histórias. É maravilhoso ter todas essas obras mostrando que se assumir é bom, se Sim, assumir muda a nossa vida, mas também é importante a gente mostrar que o investimento não pode ser só nessa área. sim. A gente quer consumir outras coisas também. Uhum. E outras vezes seria legal também você ver, por exemplo, assim, um personagem que é assumido, ou uma personagem que é assumida lésbica, gay ou trans, tanto trans homem quanto trans mulher, por exemplo, assim, lutando. Porque, gente, eu gosto muito de luta. Então, por exemplo, sendo guerreiros, entendeu? Parece que as pessoas, quando fazem esse tipo de narrativa, até mesmo, por exemplo, a mulher lésbica, ela é sempre, pelo menos é o que eu vejo, às vezes eu posso estar muito errada, a mulher lésbica, ela é sempre aquela mulher durona, machona, entendeu? Eu chego até a ser uma coisa um pouco exagerada. E com o gay é o contrário. É sempre cheio de nome reles, nome toques, e eu falo assim, gente, não dá pra equilibrar um pouco? É exatamente, né? Porque é aquilo de ter várias histórias. E, tipo, e parece que pra gente não avança, que a gente é só aquele período ali. E depois o que acontece com gay? Onde vivem, Sim. onde moram. O que comem. E é muito importante falar do público também, porque às vezes quando tem série que sai desse meio, também tem que ter investimento do público. Porque Uhum. o foi Consomem. cancelado Ô, logo na Isa, primeira só um temporada. minutinho. Consomem o quê? Porque travou e não deu pra Consomem ouvir. conteúdos de drag queen Ah, sim. Sim. que tá acostumado a ver RuPaul's Drag Race, seguir elas e tal, Aham, entendi. entendeu? Sim, sim. O que eu percebo é que falta dos dois pontos, da indústria e do mercado. Porque não adianta, tipo, o mercado oferecer uma e a indústria não comprar, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que mostrar que precisa ser feito mais, a indústria também precisa crescer, a gente precisa desse equilíbrio. Porque quando a Sim. gente para comparar com heterossexuais, o que, tipo, é inegável, Sim. heterocis, heterocis, né? É, Eu perco é, nos termos sim. LGBT. Desculpa. Imagina. E assim, aí, tipo, a gente para pra comparar, a gente vê o tanto de história que tem. A história de viagem no tempo, a história medieval, a ficção científica. Às vezes é umas histórias cults que a gente nem imagina, parece que a pessoa usou droga pra escrever. E quando você vai pra parte LGBT, a gente não tem o mesmo fluxo, às vezes porque os próprios autores LGBTs, eles não conseguem se incluir no mercado para produzir essas obras. Então é Sim, tudo complexo demais, porque quando a gente trata de indústria, a gente tem que falar, ó, as pessoas têm que produzir, mas quem tem que produzir também somos nós, porque é a sim, nossa vivência e a gente precisa falar sobre ela. E aí que abre o mercado de trabalho para as pessoas LGBTs entrarem, porque aí vai ter essa flexibilidade, elas ocuparem mais de um espaço. sim. E que, Fez querendo ou não, sentido? complementa. Oi? Eu perguntei se fez sentido, que às vezes na minha Fez, cabeça não fez, faz. tanto é que eu ia até comentar que complementa o que a gente estava comentando antes. Porque eu falei de questão de, tipo assim, não tem uma história de, tipo assim, de um gay sendo um guerreiro, ou de uma mulher lésbica, ela sendo sempre a durona, etc. E encaixa muito nisso que você falou. Porque, por exemplo, às vezes seria legal ver uma história de viagem no tempo de uma mulher ou até mesmo de um homem voltando no passado. Se é voltando na Amanda, é no passado. Indo pro passado. Indo pro passado e encontrando um amor e querendo ou não vivendo aquela Hum, coisa proibida, né? Um romance proibido não do jeito que eles fazem, mas um romance proibido até mesmo um pouco fantasioso, mas sem exagerar muito, né? Então encaixa é, muito no que você falou. Isa, qual é o estereótipo que faz você revirar os olhos? Esse eu não sei se você entendeu o termo revirar os olhos. É tipo assim, ai, sério? Tipo, você já tá meio que por aqui.
Eu acho que é o estereótipo do gay afeminado, chaveirinho da menina hétero. Que nem a gente tá vendo com o Fina Estampa agora. Um pouco, Glee teve um pouco disso também. Aham, A Rachel e o Kurt lá no começo. aham. É porque quando a gente para pra ver, principalmente aqui no Brasil, as novelas, a inclusão dos gays, tipo, foi totalmente assim nas novelas. Tipo, era sempre uma chaveirinha que tava ali pra personagem feminina. Sim, E, ou tipo, vilã, né? Principalmente pras vilãs. Quer mais alguma coisa pra acrescentar? não, Não, eu dei. eu Tô não tô feliz. enxergando nada pra ler aqui as pautas. Como é pra você a questão de representação, uma vez que você tá dentro de duas minorias? É muito difícil de responder isso, porque às vezes tem choque entre os dois movimentos, o movimento LGBT e o movimento negro. Mas desde o momento que eu sou um homem gay negro ou um homem negro gay, as duas identidades fazem parte de mim. Eu não tenho uma Sim, separação, tipo, uma hora eu sou negra aqui, outra hora eu sou gay aqui. Eu sou os dois em qualquer lugar. sim. E a representação para mim é tudo. Ela tem que ter representação dos dois pontos. E quando tem esse choque, fica muito complicado de eu conversar sobre, porque às vezes as pessoas acham, tá tendo muito gay. Mas não é porque tá tendo muito gay que tá sendo representado certo. Tá tendo muito negro, mas não é porque tá tendo muito negro que tá sendo representado certo. E aí, como que a gente conversa sobre como se faz uma boa representação? É aquilo que a gente voltou antes, do mercado de trabalho, da oportunidade para as pessoas falarem de si e aí elas poderem direcionar para onde os personagens vão. Uhum. A gente tem ótimos personagens e eu quero muito que as pessoas olhem para ele. É claro que quando a gente fala da mídia geek, ainda falta muito para avançar. Mas o tanto que a gente avançou, se a gente olhar para uma perspectiva histórica, é surpreendente, é maravilhoso a gente poder olhar para esses personagens. E não só olhar para eles quando for mês LGBT ou mês do movimento negro e só mostrar ele em listas. É o que acontece muito com a Tempestade, porque a Tempestade é uma personagem maravilhosa, tem vários anos, tem várias histórias, tem vários romances. E aí, quando eu vejo as pessoas falarem da Tempestade, Tempestade ela representa a população negra, mas e os romances dela? E as histórias dela? Ela é uma personagem que foi introduzida como criança, teve a construção da adolescência, a construção dela como adulta, e aí você define a personagem como só representante negra, Uhum. sabe? É isso. Sim. Olha, eu tô Então, é arrepiada. muito. Tô arrepiada porque, ai, gente, nossa, eu tô muito arrepiada aqui. Nossa, Entendeu? É, entendi. Te cortei todo o seu pensamento. Desculpa. não, não curto não. Eu já tinha acabado, é porque eu tava tentando ver se todo o discurso fez sentido ou se eu Entendi. precisava voltar lá atrás pra Não, recuperar. fez. Nossa, fez super sentido. E assim, é engraçado porque a Tempestade é uma das minhas personagens favoritas dos heróis no geral, porque eu amo o poder dela. Gente, eu amo demais como ela é incrível. Cara, ela consegue fazer uma tempestade, furacão, literalmente uma tempestade, furacão, ciclone, raios, porque pode derrubar raios. Tipo assim, ela tem um poder incrível. Então, tipo, e como você falou, é toda uma história por trás. E conforme você foi falando, eu fui lembrando da história dela e falei assim, gente, que lindo. Sem falar que ela é imigrante, se eu não me engano, ela vem do Oriente Médio, Sim, e aí sim, você vê que ela ocupa mais de um espaço. E é importante a gente ter esse fluxo de discussões. É aquilo que a gente está apontando aqui direto. É tipo, é importante a gente falar da identidade, mas é importante a gente ter mais. O discurso ele precisa ir além. E eu sim. acho que também falta isso do público, porque às vezes eu acabo discutindo muito no Twitter, porque eu vejo que o público também não ajuda, tipo, faz parte das pessoas pensarem também, sabe? Aham, E sim. tipo, criticar para conseguir além com as Aham. críticas que a gente pode prosseguir. E com essa sua fala, a gente vai para a próxima pergunta. E eu tô olhando aqui porque a Catarina tá deitada. Eu tô meio que preocupada dela derrubar o negócio aqui. Tá muito quietinha. Tá. Isa, nós dois já conversamos sobre isso, mas conta pro pessoal como que você conseguiu e aprendeu a não se irritar
tanto com os discursos da internet. Que nem você estava comentando, que às vezes você discute e a gente sabe que você já conseguiu se controlar muito mais do que era antes. O Isa que eu conheci no começo já tá mais calminho, mais zen do que o Isa de hoje. Como que você conseguiu isso? Então, eu acho que parte de uma experiência pessoal, porque eu virei budista. Eu sigo o budismo de Nichiren Daishonin. E toda essa experiência me trouxe a perspectiva de olhar para as coisas com os outros olhos, com calma, para parar e pensar. E além de tudo também, na internet eu tive uma conta derrubada, de tanto que eu brigava. E Eu lembro aí, disso. sabe, foi meio que no mesmo tempo. Eu entrei pro budismo e essa conta foi derrubada. E aí, quando eu criei uma nova conta, eu percebi que o que eu tava fazendo era errado, sabe? Uhum. A forma como eu agia ali naquele ambiente. Eu percebi que cada rede social é uma rede. Então, o meu comportamento, se ele vai mudando em relação às redes, sou eu que tenho que me controlar e descobrir como eu devo agir em cada rede para me ter um uso saudável. E aí, como eu posso usar isso de forma saudável que não prejudique a minha saúde mental? Eu cheguei a ter dias que eu tinha ansiedade, porque eu estava discutindo muito no Twitter. Então, para isso não voltar a acontecer, eu tive todo o pensamento de tipo, ó, essa fórmula não me fazia bem, então vou seguir para outra, que é não sigo muitas pessoas hoje eu prefiro seguir pessoas mais próximas a mim, ter, sabe, conversas. Sim, eu entendo, porque querendo ou não, eu acho que é uma das conversas que a gente sempre teve e que era uma das grandes diferenças entre nós dois, porque eu não sigo muitas pessoas no meu Twitter. Tipo, se eu tiver 300 pessoas, é muito, eu acho. Se eu tiver, atingiu recentemente. E eu sempre comentava com você, falava assim, gente, nossa, comigo é tão calmo, etc. E aí você sempre falava dos Uhum. estresses da vida. Então, mas é E legal. Oi? Pode eu falar. ia falar que eu me culpo um pouco Por porque quê? aquelas atitudes me traziam muito visibilidade e meio que eu deixava o fluxo me carregar, sabe? E aí eu Entendi. fui começando a ver que com toda a visibilidade vi um peso de Sim. levar minha saúde mental pro buraco Aham. e que se eu queria ter um discurso que levava as pessoas, eu precisava primeiro estudar, porque eu não sei de tudo e eu Aham. tenho muita coisa para aprender, a gente está sempre aprendizado Sim. e saber que não é pelo discurso de ódio que a gente muda, sabe? Às vezes aquela briga que você começa brigando, briga tanto que tem um momento que nenhum dos dois pontos está se ouvindo, vocês só estão Sim. ali, um jogando informação solta pro outro. Então eu comecei a apreciar mais o diálogo. Então, se eu tenho conhecimento e eu quero conscientizar alguém, é muito mais fácil eu dialogar com ela para mostrar os meus pontos e analisar os delas, e a partir dessa troca de análises, a gente vai chegar numa conclusão que seja beneficente para os dois pontos. Sim, e é até interessante porque muitas vezes eu chego a comentar, eu chego a escrever o comentário, mas aí eu apago porque eu falo assim, não vai valer a pena o meu estresse. Sim. Aí eu excluo e deixo. Teve até uma vez recentemente que a gente estava comentando, eu estava tendo um comentário num post aleatório e a pessoa fez um comentário e eu falei assim, olha, eu discordo de você, mas eu não vou brigar aqui, porque em 250 caracteres não dá para eu responder tudo que você tá falando. A pessoa virou e falou assim: me chama na DM pra gente conversar. Chamei na DM, a gente conversou, tipo assim, o dia inteiro sobre, não teve briga, ambos os lados se entenderam, e aí eu falei assim, gente, e aí todo mundo lá nos comentários ficou todo mundo perguntando de pergunta de interrogação, tipo assim, hã? Oi? Como? Onde? Acho que estavam esperando as lapuletadas e não teve, porque, tipo, nem mesmo em privado a gente não teve, porque eu já cheguei falando assim: olha, não quero mudar sua opinião, não quero mudar seu discurso, mas eu discordo de você por causa disso, disso, disso. E a gente acaba conversando praticamente o dia inteiro até a noite e resolveu, sabe? A situação sem briga, sem estresse, sem nada. Então isso é muito interessante, que é uma das coisas que, inclusive, a gente vivia falando. Que no Twitter, com 250 caracteres, não dá pra falar nada. E é porque aumentou, né? É porque se você parar pra. É um ambiente hostil o Twitter. As pessoas já esperam isso, as pessoas já agem assim. E se você quiser ter uma forma de usar o Twitter que seja bom pra você, você que tem que pensar nessa forma. Sim, Tipo, a rede social, a comunidade não vai mudar. O que não. tem que mudar é você. Assim, quando você muda seus comportamentos, é a única maneira de ter uma forma saudável de usar a rede. Sim. Porque a comunidade, as pessoas não vão mudar.
E no momento que você mudou o seu comportamento, vai ser beneficente para você, porque Sim. você vai deixar de ter estresse, todas aquelas coisas Aham. negativas que a gente Sim. pensa. E assim, eu entrei no Twitter em 2009 e eu vi que teve muita diferença. Tem muita Sim, diferença de 10 anos de Twitter. Porque antes não era assim. Antes a gente brigava, a gente discutia, mas tipo assim, não era. Era uma coisa, parecia que era tão mais tranquilo, sabe? É, sim. não tinha esse ódio escancarado que as pessoas têm. Parece que as pessoas estão alimentando ódio. E eu não acho isso muito saudável. E quando a gente olha para a história do Twitter, o comportamento de usar o Twitter mudou. Que hoje em dia o Twitter é uma das referências. A gente vê jornal, os jornalistas Sim, tá citando o Twitter. contando o que acontece no Twitter. Então, esse exemplo que o Twitter vê ajuda muito isso, porque, Sim. tipo, às vezes as brigas ou os comportamentos das pessoas, você comentar algo e ver alguém debochando com meme, é aquela história pra irritar, porque a qualquer momento você pode alcançar o sucesso ali naquela rede. Tipo, Aham. não é bom pra cabeça de ninguém. Não, Tipo, não é bom você estar em um ambiente que te machuque tanto. não mesmo. É, da parte das empresas de conteúdo de séries e filmes, o que você gostaria que elas aprendessem? Quais são os erros que elas cometem? Eu acho que foi aquilo que a gente falou lá atrás delas não terem um investimento muito pesado para transcender a história de se assumir, sabe? Eu acho que elas cometem muito o erro de não incluir pessoas LGBT no catálogo, porque no catálogo que eu digo como bastidores, sabe? Porque no momento que incluir as pessoas no bastidores, as pessoas LGBTs vão fazer mais do que escrever só suas histórias, vão escrever histórias no geral. E vai Sim. ser bom pra eles, vai ser bom pro público e vai Aham. transcender, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que o erro dessa indústria é ficar apontando isso, reforçando isso, e o público só consumir isso, que fica nesse ciclo. E Sim. você vê, tipo, não sai. Aham. É, da pergunta anterior, quais os acertos que você acredita que essas empresas possuem? Nenhum. Fazer. Só dela, só dela estarem fazendo já é maravilhoso. A Diz muito tentativa. sobre elas. Sim, isso muda, mostra que o mercado está mudando e que as pessoas LGBTs existem. Quando a gente para ver o sucesso que RuPaul's Drag Race é, todo o fenômeno que se tornou, toda a ascensão das drag queens, como Uhum. hoje em dia as mulheres lésbicas estão tendo mais protagonismo, os homens gays também, e como a gente está conseguindo mudar isso, é um acerto total. É óbvio que eu tenho críticas, porque como eu falei, através das críticas que a gente pode Sim, melhorar, mas também é maravilhoso a gente ter, quando você abre qualquer site de streaming hoje, você consegue um acesso a algum conteúdo LGBT. Tipo, isso é sim. perfeito. São coisas que no começo da minha adolescência, quando eu tava me assumindo, não tinha. Tinha que procurar no Google específico filme gay de romance. E, tipo, hoje em dia você precisa, porque é para todo mundo. E isso é Sim, bom, porque não é só o público LGBT que consome. sim. O público não LGBT também. E a nossa narrativa tem que chegar para eles, porque é através da empatia que a gente vai mudar todo o cenário de preconceito que a gente tem. E Aham. então, quando as nossas histórias, ela fala de amor, ela fala que nós também cometemos erros e elas nos humaniza, vai mostrar para as pessoas não LGBTs que é isso que nós somos, humanos, e Sim, vai conseguir gerar empatia para quando sair da mídia e tiver o cara a cara, conseguirem ouvir o nosso discurso, sabe? sim. Você tem alguma coisa para, assim, algum comentário, mesmo que pequeno, ou alguma coisa, para falar um pouco sobre a comunidade trans? Sim, nossa, acho que falar sobre a comunidade trans é perfeito, né? Porque a gente precisa de inclusão. Quando a gente fala de todas as questões de LGBT que a gente está falando aqui, a gente fala principalmente de homens gays e mulheres lésbicas. Por mais que os homens gays ainda tenham muito mais representatividade que todo o resto, a gente olha para a comunidade trans e elas são totalmente marginalizadas. E às vezes, quando a gente está falando de história LGBT, mesmo a gente tendo T ali, a gente está excluindo elas porque elas não aparecem. Uhum. E aí eu acho que parte da gente que parte da gente que está falando esse discurso, como a gente pode chamar a atenção para a inclusão das trans e dos trans, das Sim. pessoas não binárias. Uhum. E quando a gente para ver super-heróis, a gente tem que pesquisar, porque você sabe algum nome de um personagem trans de cabeça? Eu A não única sei. que eu sei, que não é Me oficial, pegou. é a Dreamer, a sonhadora.
É a Ah, única que eu aí consigo. você Hã? já me pegou, porque eu sendo LGBT, eu não conheço. De personagem tecnicamente não oficial, mas pra mim é oficial, é a Dreamer. Que ela é, inclusive a Nicole Mines, ela é uma atriz trans, uma mulher trans, né? E a sonhadora é também uma trans, uma mulher trans. Então eu acho a única que eu conheço também. Mas eu também acredito que deveria ter muito mais. Não só mulheres, como homens trans também deveriam ter. E para a última Aí, pergunta, para encerrar. posso, Oi, pode falar. eu ia falar que, continuando meu discurso, que nesse paralelo de representatividade e comunidade trans, a gente acaba apagando, porque não adianta a gente falar sobre a representatividade e estar tá feliz quando uma comunidade é totalmente marginalizada, é invisível, e a gente fica quieto enquanto isso. Então, se teve todo esse movimento para Marvel e para DC hoje em dia terem personagens gays e lésbicas, por que não tem esse mesmo movimento para as personagens trans? Onde tem esse movimento? Tipo, hoje a gente tem Raio Negro, que tem personagem lésbico. A gente teve Ron Wise, da Marvel, que tem personagem lésbica. E outras séries que tem personagens gays. E cadê as personagens trans, sabe? É isso, é a gente se perguntar, e nós como público, como podemos mostrar que nós queremos isso. Eu acho que é o nosso papel também, sabe? Sim, sim. Vamos para a última pergunta, porque o Isa já está ficando sem bateria no celular. Eu não esqueci. Para não atrapalhar. Para uma autora ou autores héteros em ascensão, como eu, quais as dicas que você poderia informar para não cometer erros e cair em estereótipos de personagens LGBTQIA+. Pesquisar e ouvir principalmente direto da fonte, porque não tem nada como a vivência. A parte acadêmica e todo estudo é muito importante, mas pontuar a vivência e como essas pessoas vivem, vivência isso, me perdi. Mas, mas é basicamente isso. Quando você ouve direto de um LGBT, é isso, a sua narrativa ela vai transcender, porque você não vai definir um personagem só como identidade, você vai conseguir trazer outros aspectos para ele, outras funções para ele, e é isso que um personagem deve fazer numa narrativa, ele nunca só tem um papel. Então por que o personagem LGBT também só tem que ter um papel? Por isso que é importante ouvir a gente, porque o personagem LGBT, ao mesmo tempo que ele pode ser um vilão, ele pode ter um romance, ele pode ser cômico na saga, sabe? Tem muitos papéis ali que ele pode desenvolver. Cômico, tomar cuidado para não entrar nos estereótipos que a gente já falou também, Sim, né? óbvio. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, então tudo bem entrar, virar um personagem assim. Tudo bem, um personagem que é engraçado e tudo mais, mas evitar um pouco dos estereótipos. Um pouco não, né? Cortar totalmente os estereótipos. Os estereótipos. É porque, por mais que os estereótipos existam, e não nos definem, e toda essa onda de representatividade que tem agora, é muito importante a gente mostrar que é possível você fazer uma comédia com um personagem LGBT, Sim. é possível você fazer um drama sem um personagem LGBT morrer no final. Então, é a gente ressignificar tudo que foi contado antes, porque não era nós que estávamos contando. Se a gente tiver a oportunidade de contar, vai ser uma oportunidade de mostrar uma diferença enorme. Sim, com certeza. Bom, a gente está encerrando por aqui. Peço desculpa por esse final um pouquinho rápido. Às vezes posso ter aparecido um pouco apressada ou ter te cortado, Isa. Desculpa. Mas é porque eu tava lembrando que você precisava ser no máximo 40. A gente já passou 42 minutos. 42, quase 43 minutos. Na verdade, já chegou nos 43 minutos. Isso porque a gente correu, né? Isso porque a gente correu ainda. Então, desculpa se eu te cortei em algum momento, principalmente nesse final, porque tava prestando atenção que você falou Tava lembrando que você tinha comentado da sua bateria, eu tava vendo o horário aqui. E aí, então, como a gente tem, né, um horário aí reduzido. E é isso, eu gostei muito de falar com você, de fazer essa entrevista. Eu também tô muito honrado. A primeira entrevista minha no canal. Inclusive, isso daqui, gente, é só um terço, de talvez nem um terço. É uma palhinha muito pequena do que a gente conversa pessoalmente, entre aspas, né? Porque a gente conversa no WhatsApp.
Porque no Mas é WhatsApp a bom, gente. a gente trouxe um pouquinho de um assunto muito importante e eu tô Sim, muito feliz de você exato. ter me chamado para falar sobre isso, porque é uma questão que eu sei que é para você também e é Sim, para toda a sociedade. E é que a sim. gente está podendo fazer a diferença de alguma forma. Com Muito obrigado certeza. mesmo. Me desculpe se eu te interrompi em algum momento também. Imagina. Eu sei que eu falo muitas vezes. Ah, olha com quem você tá um fala como o outro, então tá tranquilo, não tem problema nenhum. Bom, pessoal, peraí, o que eu ia falar? Que eu me perdi. Fiquei nervosa. Fiquei tímida. Fiquei tímida e me perdi aqui. Bom, se vocês gostaram desse assunto, se vocês gostaram da minha primeira entrevista, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e vamos compartilhar. Quem sabe futuramente. Ah, uma coisa que eu lembrei. Quando você veio me dar a ideia da pauta, eu quero deixar isso registrado. Foi uma coisa que, tipo assim, a primeira coisa que veio na minha mente foi chamar você para uma entrevista, porque é como você falou e é como eu te expliquei no WhatsApp. Não basta só eu ter o estudo. Eu acho que tem que ter um pouco da vivência também. Então não adiantava nada eu pegar aqui, explicar e falar, ver vídeos, sendo que tem uma pessoa tão próxima que aceitou fazer essa entrevista. E então aí é aquela questão da vivência que você falou, né? Então, muito obrigada por isso. Desculpa Nada, qualquer obrigado coisa. a você pela oportunidade. Imagina. Desculpa qualquer coisa. E é isso, pessoal. A gente se Nada, foi vê. perfeito, obrigada. Imagina, E a gente muito se. divertido. Ai, foi! A gente precisa fazer mais. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado.